Fala, galerada louca! Tudo bem com vocês? Lipídios. Por que nós os odiamos tanto? Lipídios. Sabe quando você corre que nem um condenado, mas essas gordurinhas não saem de você? Por quê? Hoje a gente vai ver o porquê que isso acontece. Galera, é muito importante a gente saber o que são lipídios e como eles funcionam. Por quê? Porque cai na prova horas. Não é só por causa disso. A gente precisa saber também. Será que só tem coisa ruim nisso tudo? Na verdade, não. As melhores coisas estão nos lipídios. Não, tô zoando. Aula de hoje, lipídios. Pega uma caneta, pega um lápis, pega um papel e vamos nessa. Muito bem, galerinha. Então vamos lá, povo louco. O que a gente vai ver hoje, então? Então nós vamos ver os lipídios. Então, essa categoria aqui de biomolécula, a gente sempre, quando falar de lipídios, lembra sempre de gordura, estocagem de energia. Mas a gente tem vários outros papéis que essa biomolécula ela vai exercer. Então, se a gente pudesse definir os lipídios, a gente falaria assim, ó, que eles são compostos orgânicos. Então, são compostos orgânicos. Outra coisa que eles têm também, eles fazem parte de longas cadeias de hidrocarbonetos. Eu sempre coloco ali em cima e deixo vocês de ar, né? Perdão, gente. Então, é isso aí, eles fazem longas cadeias de hidrocarbonetos. Além do mais, lembra quando a gente explicou a respeito sobre uma substância ser polar ou apolar? Então, os lipídios são apolares, certo? Então, o polo deles não exerce aquela eletronegatividade de um puxando mais de um polo do que o outro. Por isso, essa é uma característica muito importante. Eles são insolúveis em água. E isso daqui é muito importante quando a gente aprende lá em citologia essa característica dos lipídios, certo? E falando nisso, vale lembrar que os lipídios, eles vão aparecer sempre em membranas celulares. A gente vai ver daqui a pouco como que isso acontece, mas olha, em membranas celulares, então imagina o seguinte, né, ó, aqui é a célula, certo? Se a gente fosse pegar essa partezinha aqui, ó, e aumentar, ficar grandona, a gente sempre vai ver essa camada de lipídios, né, funcionando. E por eles serem compostos orgânicos apolares, insolúveis em água, então vai ter uma parte deles, embora a gente vai falar dos fosfolipídios daqui a pouco, que elas são hidrofóbicas, né? E isso é muito importante para as células, essa aversão à água aqui, para você fazer essa membrana celular. Outra coisa que a gente vai sempre lembrar, para que servem os lipídios? Eles servem como reserva de energia. Isso a gente começou falando a respeito disso, né? Então tá aqui, ó, reserva de energia. Sua gordurinha, na verdade, você não é gordinho, você tem mais reserva de energia, como eu, certo? E além disso, é um isolante térmico. Então, os lipídios servem como isolantes térmicos. Então, pega os animais aí que vivem em regiões muito frias, essa camada grande de lipídios que eles têm serve como isolante térmico. Veja o ursinho fofinho, a baleia fofinha, eles têm um isolante térmico, eles precisam disso, por isso que os lipídios vão ajudar bastante. Então, é isso daí, galera. Esses compostos orgânicos, essas biomoléculas são muito importantes, ok? Então, vamos deixar eles aqui reservadinhos dentro do nosso cérebro, ok? Bom, galera, vamos lá então. Os lipídios, eles vão ser divididos em subgrupos, se eu posso chamá-los dessa maneira. O primeiro, os ácidos graxos. Vamos chamar eles de subgrupos aí dos lipídios, certo? Os ácidos graxos, eles são muito importantes porque eles têm uma característica
anfipática. Vocês lembram disso que a gente já falou, não é? Então, ele vai ter uma região na molécula que ela vai ser polar e outra vai ser apolar. Vai ter uma região que vai ser hidrofílica, vai amar a água, e a outra região vai ser hidrofóbica, certo? Outra coisa também, a gente pode dividir esses ácidos graxos em saturados e insaturados. Como que eu sei quando um ácido graxo é saturado ou insaturado? Bom, é o seguinte, quando ele for saturado, eu sei que ele vai ter uma ligação simples de carbono. Então, vai ser sempre dessa maneira essas ligações dos ácidos graxos saturados. Quando acontece de ele ser insaturado, ele vai ter uma ligação dupla, certo? E essa ligação dupla, vamos colocar aqui, ela vai causar isso que vocês estão vendo na tela. Tá vendo como que parece que distorce a molécula, ela não fica retinha como acontece nos ácidos graxos saturados? Então, isso é causado pela ligação dupla. E por que a gente precisa saber disso, galera? A gente precisa saber disso porque vocês percebem como que está aumentando as embalagens quando a gente vai comer alguma coisa, daí fala, olha, estamos diminuindo a gordura insaturada, a gordura saturada. Ela tem exatamente a ver com isso que a gente falou. Gorduras saturadas, lipídios, ácidos graxos saturados, é aquele que vai ter uma ligação simples. O insaturado, ele vai ter uma ligação dupla. Então, quando cair em alguma questão aí que tem a ver com o aumento de gordura saturada, eu sei que outras coisas vão aumentar também. Vai aumentar o meu colesterol. E vai aumentar a possibilidade de eu ter uma doença cardiovascular. Certo? E isso daqui é muito perigoso se eu faço esse aumento. Se eu como bastante gordura saturada, isso vai aumentar meu colesterol e vai aumentar a probabilidade de ter uma doença cardiovascular. Então, fica ligado, às vezes uma questão vai falar a respeito disso, o que é saturado e insaturado, eu sei, que tem a ver com a ligação aqui das moléculas do meu ácido graxo. Então, essas gorduras que são prejudiciais, se eu reduzo a quantidade de gorduras, por exemplo, gordura vegetal insaturada, uma boa dica aí de diminuir esse tipo de gordura vegetal insaturada na preparação de alimentos, talvez, por exemplo, substituindo margarina por manteiga. Outra coisa que é bom, o ácido graxo também, é para ele fazer sabão. Fazer sabão. Se cair alguma questão, é pelo ácido graxo que eu vou conseguir fazer isso daí, ok? Galera, onde eu posso encontrar os lipídios, não é? Eu posso encontrar, por exemplo, na gema do ovo. Vamos tentar desenhar um ovo aqui, Então, pensa aqui, ok? Na gema do ovo, eu vou encontrar lipídios. Onde eu mais vou encontrar? Eu vou encontrar no leite. Ok? Onde eu vou encontrar também? Eu vou encontrar, por exemplo, no tecido adiposo. Lembra naquelas aulas que a gente teve de tecido? Então, olha só, eu encontro no tecido adiposo os lipídios. Ele é um isolante térmico, como a gente viu, não é? Então, além de ele servir como isolante térmico, ele também vai dar proteção mecânica dos meus órgãos internos. Ali naquele tecido adiposo que ele vai funcionar tanto como isolante térmico, como proteção mecânica também para os meus órgãos internos, ok? Galera, além dos ácidos graxos, eu tenho também uma outra categoria, que são os fosfolipídeos. Por que a gente chama de fosfolipídios? Porque ele vai ter um grupo fosfato na minha molécula. E isso é muito importante. Por quê? Porque lembra que ele vai ter uma característica anfipática? Então, se eu pegar, por exemplo, na minha membrana celular, de novo, vamos repetir, né? Se eu pegar essa partezinha aqui, eu vou aumentar aqui no meu microscópio gigantesco. Como que vão ser as minhas moléculas? As moléculas da minha parede celular, não é?
vão ser de uma maneira que vai possibilitar o quê? Uma parte da minha parede celular, ela vai ser hidrofóbica, ou seja, ela vai ter aversão à água. Então, essa parede celular, ela precisa dessa característica. Enquanto a outra parte da minha parede celular, ela vai ser hidrofílica. Lembra? Hidrofílica. Lembra que ela precisa ter os nutrientes aqui, vai ter água aqui, então não tem como ser hidrofóbica, ela precisa ser hidrofílica mesmo. E ela vai participar até mesmo na seleção do que entra e do que sai. Lembra das aulas de citologia, vocês conseguem ver aí na imagem que eu vou colocar para vocês, ok? Então, em todas as minhas membranas celulares, eu vou ter lipídios, na verdade eu vou ter fosfolipídios, porque ele vai ter um grupo fosfato que vai permitir exatamente isso. Uma parte vai ser polar, outra parte vai ser apolar. Isso vai mostrar que uma parte ela vai ter pavor, aversão à água, e outra parte ela vai amar a água. Isso é muito importante para a minha membrana celular. E por último, mas não menos importante, nós temos os esteroides. Olha, o grupo dos bombados. Não, não é isso não. O que é um esteroide? Um esteroide, ele é a junção de um ácido graxo, que a gente acabou de aprender, mais um álcool. Então, onde que eu vou precisar muito no meu corpo, nos esteroides? Bom, eu sei que são os esteroides, são esse grupo dos lipídios que eles vão sintetizar hormônios sexuais. Então, na parte depois que a gente vai pegar para aprender fisiologia animal e anatomia, eu sei que se eu tenho hormônio sexual, eu sei que ele foi sintetizado por um esteroide. O que é um exemplo também de esteroide? Ele é o colesterol. E ele é muito importante, principalmente quando a gente aprende as características, por exemplo, membranosas da célula. Você tem ali um colesterolzinho que é muito importante para a célula funcionar. É claro, eu não vou poder aumentar o consumo de gordura, né, insaturada e saturada para aumentar o meu colesterol, mas eu preciso do colesterol. O problema maior é quando ele está em excesso no organismo, não o esteroide colesterol em si, ok? Então, além dessa parte do colesterol, de sintetizar hormônios sexuais, que hormônios sexuais eu estou falando? Eu estou falando da testosterona, eu estou falando da progesterona, eu estou falando do estrogênio. Todos esses hormônios, eles são sintetizados por esteroides, por um lipídio, ok? Outra coisa importante também, a vitamina D, ela é muito importante para o corpo, né? Toma sol, menino, para o seu corpo produzir vitamina D. E o que é vitamina D? É um esteroide. Então, eu preciso entender todas essas características, né? Então, vamos fazer uma revisão. Então, revisando. Esteroide é o ácido graxo mais o álcool. Que exemplo que a gente tem de esteroide no corpo? A vitamina D, o colesterol, e ela vai participar também na síntese de hormônios sexuais. Os fosfolipídios, lembrou do lipídio com o grupo fosfato? É muito importante para minha membrana celular, ok? E, só lembrando, os ácidos graxos, as características anfipáticas que ele tem, não é? Uma parte vai ser polar, outra parte vai ser apolar, e você vai ter o grupo dos saturados e os insaturados. O saturado é quando ele tem ligação saturada, ou seja, ligações simples. Se eu tiver uma ligação dupla que ele quebra, não é que ele quebra, né? Ele distorce, na verdade, ele é molécula, é porque eu tenho o grupo insaturado, que o carbono ele vai ter uma ligação dupla. Onde que eu vou encontrar isso daí? Bom, tem que tomar cuidado, tá? A gente está falando muito a respeito de gordura saturada. Se ela aumenta o meu colesterol no sangue. E isso pode aumentar as doenças cardiovasculares, ok? Então, os lipídios são muito importantes. Eles estão nas membranas celulares, eles estão na reserva de energia, ele é um isolante térmico, ele protege os nossos órgãos internos.
Lembrando, eles são apolares, são insolúveis em água e não passam de cadeias gigantescas de hidrocarbonetos. O nosso corpo precisa muito. Lembrando de onde você encontra, né? Na gema do ovo, no leite, no tecido adiposo. E é muito importante, então, a gente tentar lembrar essas características dos lipídios, porque é importante para as aulas futuras.